Então, pessoal, mais uma aula. Nós vamos estar falando agora do TGD, Transtorno Globais do Desenvolvimento. O que é isso? Vamos estar abordando transtornos globais do desenvolvimento. Vamos lá. De acordo com a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, ela diz que os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas, ok? Das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesse e atividades restritos, tá? Estereotipados e repetitivos. Então, essa criança com transtorno global de desenvolvimento, ela vai estar apresentando uma restrição social, restrição na fala, tá? Movimentos estereotipados repetitivos, ok? Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndrome de Asperger do autismo e psicose infantil. O transtorno global de desenvolvimento, ele vai abordar comprometimentos graves e global em diferentes áreas do desenvolvimento. Vai afetar habilidades de interação social. Então, essa criança com transtorno global de desenvolvimento, ela vai ter uma grande dificuldade na parte de interação. Quando a gente remete para campo educacional, a socialização em sala de aula vai estar comprometida. A socialização com o grupo educacional vai estar comprometida, tá? E recíproca. Habilidade de comunicação ou presença de estereotipados. Vai ter movimentos repetitivos, ou no sorriso, ou no agitar da mão, no agitar dos pés. Tá? Vai ter esse comportamento bem aguçado e bem repetitivo. De comportamento, interesse e atividades. Esses transtornos abordam o transtorno autista, o transtorno de Asperger, transtorno de Rett. Então, por isso que nós chamamos de transtorno global do desenvolvimento. Transtorno desintegrativos da infância. Transtornos globais de desenvolvimento, afetando as interações sociais, comunicação, interesse restrito para atividades, sendo estereotipados e repetitivos. Então, essa criança, ela vai ter um interesse muito restrito para a atividade. O professor em sala de aula, família, vai ter que ter muito cuidado, porque são crianças bem seletivas, não se interessam por tudo. E quando a gente aborda lá o vídeo anterior sobre autismo, nós temos técnicas de ensino para essa criança, aplicadas em sala de aula. Variando em grau, na maioria dos casos, o desenvolvimento é anormal e desde a infância. Então, assim, vem desde a primeira infância, que vai perpetuar por toda a vida. Porém, os acompanhamentos clínicos, terapêuticos, e muitos precisam de um acompanhamento médico que entra medicamentos. Então, vai dar ao longo do tempo resultados, podendo envolver outras necessidades especiais associadas nos primeiros anos de vida, como a deficiência intelectual. Então, essa criança com transtorno global de desenvolvimento, ok? O TGD, ela pode apresentar, sim, uma deficiência intelectual. Então, se ela apresenta uma deficiência intelectual, voltamos ao ponto. Em sala de aula, essa criança vai ter um reflexo no processo ensino-aprendizagem. Causas para o autismo. As causas para estas condições são muito multifatoriais, ou seja, envolvendo vários fatores genéticos e ambientais. Então, essa criança, ela pode ter esses transtornos genéticos, vindo do pai, da mãe, ou essa criança pode ser uma causa ambientais. Algumas causas do transtornos globais são relacionadas a causas adquiridas no período gestacional, como rubéola, e congênito, como a rubéola congênita. Então, a mãe pode, no período gestacional, quando ela é ambientais, pode adquirir essa rubéola congênita que pode gerar esse transtorno. Injúrias no sistema nervoso do bebê durante o parto, causando insuficiência de oxigênio em áreas cerebrais. Então, oxigenação no cérebro não foi eficaz dentro do que o APGAR solicita, pode ter dado esse resultado no transtorno global do desenvolvimento, ok? Condições genéticas que podem ocasionar quadros de transtornos globais de desenvolvimento. Esclerose tuberosa, lipoidose cerebral e X frágil. Então, se tiver essas apresentações, a parte genética, a mãe pode gerar uma criança com um transtorno global de desenvolvimento.
Quando nós entramos no autismo infantil, antes dos 3 anos de idade, por isso a atenção ela é fundamental, né? Já pode aparecer algumas coisas. Antes dos 3 anos, definido pela presença e desenvolvimento anormal ou comprometido que se manifesta por um tipo de característica de funcionamento. Então, antes dos 3 anos de idade, uma atenção na parte comportamental dessa criança, né? Festinha de aniversário, vou dar um exemplo. Onde todas as crianças estão brincando, essa criança ela costuma se isolar ou pegar um brinquedo e brincar de uma forma anormal do que toda criança brincaria. Um carrinho, toda criança coloca no chão e brinca, empurra, joga o carrinho. Ela pode se voltar simplesmente de uma forma isolada e brincar só ali com a rodinha do carrinho e ficar num canto da festa, todas as crianças brincando, comendo, e ela ali isolada no cantinho. Então isso já é um foco de atenção, né, para uma investigação, tá? No comportamento apresentam padrões restritos e repetitivos, tá? Se quebrar da rotina dessa criança, vai ter momentos de estresse agudo, porque eles gostam de rotina e não aceitam rotinas quebradas, né? Maneirismo motor, como abanar as mãos, né? Movimento estereotipado, eles ficam o tempo todo abanando as mãos, ou movimento da parte do corpo, né? Sacolejando, agitando. Por quê? Porque é um transtorno global do desenvolvimento, então envolve várias áreas. Resistem a mudanças de rotina, o espaço físico, hora do banho, da refeição, surgindo ataques de pânico e raiva. Então essa criança vai ter que ter plaquinhas que orientem a hora de escovar o dente, né? O almoço, a janta, tomar banho. Apresenta muita dificuldade para escovar o dente, para tomar banho. Então, assim, o autismo ele tem que ser treinado, ele tem que ser ensinado todo esse processo. E quando for chamar essa criança, ter o cuidado de chamar pelo nome, né? Em sala de aula, se ela se isolar, não adianta ficar, fulano, vem aqui, olha que eu fiz, que legal. Não é assim que você atrai uma criança autista, né? Você pode estar ali dando toda a atividade lúdica e deixa essa criança te observar, deixa ela se aproximar. Porque se você gritar, dependendo da tonalidade sonora que você vai ter que emitir para chamar essa criança, você pode afastar ao invés de atrair essa criança a você. Então você vai ter que ter todo um gerenciamento lúdico, de brincadeira, de interesse dessa criança, a qual ela vai se agregar ao grupo e se associar até você. Um sorriso que essa criança deu, uma criança autista, você já ganhou aí uma grande caminhada desse processo. Cerca de 40% dos autistas possuem um déficit de inteligência associados e quanto mais presente o déficit, maiores são as dificuldades de interação. Então, déficit de atenção intelectual, quanto maior for, mais amplo for esses déficits, a dificuldade de interação, socialização, de estar ali com um comportamento de empatia com um colega de turma, do aprendizado. Então, isso vai ter que ser especificamente observado e treinado de uma forma assídua, para que a inclusão dessa criança seja efetiva. Essa criança não simplesmente esteja ali na sala de aula, mas que ela tenha um processo de inclusão que vai auxiliar para que o aprendizado se chegue até o cognitivo dessa criança. É fácil? Não é fácil, né? O processo de aquisição dela pode ser até inferior aos demais colegas, mas é necessário a inclusão dessa criança com toda a turma. Antes dos 3 anos, ao observar o comportamento de uma criança autista, vai se encontrar o comprometimento qualitativo nas interações social recíproca. Então, antes dos 3 anos já vai apresentar uma dificuldade social, como eu dei o exemplo da festa de aniversário. Apreciação inadequada, indicadores socioemocionais, ausência de respostas para emoções de outras pessoas ou falta de modulação de comportamento de acordo com o contexto social. Então, assim, se uma pessoa está chorando, está sorrindo, ele tem uma dificuldade de ter essa empatia, de entender o sentimento do outro. Então, isso também precisa ser treinado na criança autista, ok? Não apresentam comportamento de apontar, ao invés disso, pegam a mão da pessoa
como instrumento, levantando até o local que deseja. Se ele quiser um copo d'água, se ele quiser um suco, se ele quiser chamar a professora, ele não vai apontar e indicar o que ele quer. Ele vai pegar a mão de uma pessoa, da mãe, ou até da própria professora, de um colega, e vai apontar. Então isso tem que ser treinado, isso tem que ser ensinado para que essa criança tenha autonomia, para que essa criança se desenvolva. Esse é o objetivo principal. Pouca interação nos comportamentos sociais, emocional e de comunicação, e falta de reciprocidade socioemocional. Na linguagem, a criança autista apresenta algumas características peculiares no uso e o desenvolvimento da linguagem. Então essa criança vai precisar de um fonoaudiólogo ali auxiliando e dando orientação em todo esse processo. Falta do uso social de habilidade de linguagem que estejam presentes. Então, o social e a linguagem vai ser uma interferência no desenvolvimento dessa criança. Apresenta comprometimento em brincadeiras de faz de conta, jogos sociais e imitações. Então, antes de fazer uma brincadeira com uma criança autista, com faz de conta, jogos sociais e imitações, é preciso explicar, porque senão ela não vai conseguir mensurar, entender e compreender, ok? Pouca sincronia e falta de interação na conversação. Então, ele tem uma conversa limitadíssima, muito limitada. Ele não gosta de ambiente social, de muita conversa, fala pouco, bem restrito. Então, isso precisa ser estimulado na escola. Pode colocar ele ao lado de uma criança mais falante, porém que não grite, que não seja agitada, porque pode gerar comportamento estereotipado para essa criança autista. Utilização do pronome tu em significação do eu. Então, eu quero, eu vou, não, ele vai falar sempre tu. Então, ele sempre trabalha o pronome tu. Então, também tem que ser disciplinado essa parte na criança autista. A linguagem, quando presente, possui modulações diferenciadas em ritmo, volume, altura e entonação. Ele não consegue dar ritmo, a entonação às vezes fala muito alto, fora do tom, sem muita sincronia. Então isso tudo, por isso a presença de um fonoaudiólogo na vida de uma criança autista é fundamental. Fala tudo meio robotizado, então tem essa dificuldade. Na parte comportamental, interesse restrito para atividades, repetitivos e estereotipados, tendência a impor rigidez e rotina a uma ampla série de aspectos. Se o quarto da criança está organizado de uma forma, então ele precisa que se mantenha, ele tem aquela rotina. Caso contrário, tudo vira motivo de extremo estresse. Porém, esse comportamento precisa ser modificado, precisa ser moldado. Então, você vai ter que quebrar a rotina para que essa criança se adapte a uma nova realidade, seja treinado, seja disciplinado, seja a terapia aconteça, as mudanças aconteçam, porque as rotinas de todos nós, em um momento, ela é quebrada. Então, ele tem que entender que a rotina vai haver momentos em que ela vai ser quebrada. Então, você precisa quebrar um pouco, de forma proposital, a rotina dessa criança, para que a vida dele flua, ele aprenda, ele cresça, né? Ele se desenvolva. Ausência de apego, aparecendo não distinguir os pais dos outros estranhos. Então, essa parte de carência, é meu pai, é minha mãe, não tem. O autista, ele tem essa dificuldade, né? Então isso tem que ser muito trabalhado, essa empatia, o amor, o carinho, o apego com os pais. Eles não conseguem, eles têm essa dificuldade, a ausência de apego, né? Ele não distingue o pai e a mãe de um vizinho, de um desconhecido, de um amigo, de um colega, do professor. Então isso precisa urgente ser desenvolvido assim que tem um diagnóstico da criança autista, né? Então são situações que são percebidas bem novinho, porque foge do usual, foge do normal de uma criança, né, que não tem autismo. Então isso começa a chamar a atenção da família, das pessoas, do pai, da mãe, que estão ali no dia a dia dessa criança. Não esperam conforto quando choram, então quando estão chorando, toda criança quer colo, quer que abrace. A criança autista não, ela se sente, né, ela não precisa, então precisa ser trabalhada essa parte também, o pai e a mãe pegar, dar carinho, colocar no colo.
eles não têm esse freio emocional, esse controle emocional, né? Esse feedback emocional, essa troca, eles não têm. Então isso precisa ser muito trabalhado, esse comportamento de empatia com a criança autista. Em situações estereotipadas, apresentam interesse em datas, itinerários ou horários. Fica ali fixo naquilo, né? Procurando data em determinado assunto. A criança autista, ela busca muito isso. Na data tal aconteceu aquela coisa repetitiva, bem robotizada, né? Fica focada em horários, itinerários, são áreas de interesse. Então precisa também ampliar essa área de interesse, mostrar outras possibilidades. De início vai ter rejeição da criança, a criança não vai aceitar, a criança não vai querer, mas é preciso fazer esse desenvolvimento, é preciso ensinar esse processo à criança. Pode haver resistência a mudanças na rotina ou em detalhes do meio ambiente pessoal, como a mudança de móveis ou ornamentos da casa. Na casa em que a criança mora, se mudar um móvel, a criança vai chorar, vai ficar irritadíssima, porque ela não gosta de quebra de rotina. Até a mobília da casa, se tiver uma mudança, ela vai reclamar, vai fazer movimentos agitados pelas mudanças. Mas é necessário, como eu disse, para que essa criança entre em um processo de mudança e aprendizado de adaptação. Dificuldade de se envolver em dramatização ou brincadeira de faz de conta e imaginação. Então, pode fazer plaquinhas, né, com rostos de pessoas rindo, chorando, feliz, triste, para que ele consiga entender esses sentimentos. O teatro é bem interessante para a criança autista, na parte de dramatização, colocar a criança numa aula de teatro, esse vínculo social não vai ser fácil de início, mas é muito bom para ela se soltar, se socializar, aprender. Então, uma aula de teatro infantil para a criança que tem autismo vai ajudar muito nesse processo de entender a imaginação, faz de conta, contar uma historinha para a criança de uma forma assim, com expressão facial. Assim, o pai e a mãe vai ter que ser um artista realmente, entendeu? Vai ter que encenar. Se for contar a historinha da Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau, a Chapeuzinho Vermelho, e tudo vai ter que ser com muita expressão, com mudanças de tonância de voz. Então é muito intenso para eles entenderem. E você ainda corre o risco de você fazer toda essa encenação e a criança ficar ali apática, te olhando, sem nenhum feedback. Então você repetindo várias vezes esse retorno, ao longo do processo você vai ter uma resposta de todo esse investimento. Medo de fobias, perturbações no sono e da alimentação, ataques de birra, agressão e autolesões, tá? Esse ataque de birras nós temos uma dica em outros vídeos que vai estar auxiliando bastante na parte comportamental. Então, assim, ela apresenta intenso medo, fobias, perturbações do sono e da alimentação. Então, eles são bem restritos na parte alimentar, bem restrito. Então, assim, tem criança autista que gosta de coisa mais crocante e eles falam e não se alimentam. Então, assim, tem que buscar uma ajuda até de um nutricionista ou investigar qual é a área de interesse. Então é bem restrito e pode acontecer deles quererem só um tipo de alimento e ali ficar. E não muda, então são bem restritos na parte alimentar também, tá? Dependendo do nível do autismo, ele vai ter mania de morder o punho, de se automutilar. Então tem que ter muito cuidado com isso de morder e ferir mesmo, tá? Então no autista mais severo, então eles se mordem, se automutilam a ponto de sangrar. Então a família tem que ter esse controle, pois isso faz parte do processamento de todo o sistema nervoso central da criança. O autista não possui espontaneidade, iniciativa, criatividade, organização do seu tempo e de lazer. Então não espere de um autista uma criatividade, organização de lazer, vou passear, vou me divertir, espontaneidade, iniciativa, ludicidade, não vai ter isso. Você não vai ver um autista com esse perfil. Ele não é criativo, ele nunca vai programar. Eu quero ir para um passeio, tô dando um exemplo de um adulto já autista, né? Ou até mesmo uma criança, vou organizar, eu quero passear, quero jogar futebol. Não, você não vai ver esse perfil numa criança autista, né? Eles são bem voltados para si, são bem fechados. Então tem que ser trabalhado com a criança autista. Espontaneidade,
criatividade, iniciativa, organização do tempo e de lazer. Possui hipersensibilidade nas experiências sensoriais, tá? Audição, visão, tato, olfato. Olfato, então tem que ser trabalhado, né? Fazer uma exposição sensorial mesmo em casa com essa criança. Você botar eles quando você pega uma lixa e fazer eles para sentirem a lixa, eles têm nervoso, coisa muito áspera, né? Eu tenho que botar texturas para eles experimentarem o áspero, o liso, o grosso, o fino. Tem que botar as texturas porque eles têm muita sensibilidade nesse ponto. Então, hipersensibilidade na parte sensorial. Então, precisa de um estímulo intenso na parte sensorial da criança autista. Vibração, visão, olfato, tato, textura, sons de dor. Na parte de vibração também, eles sentem muita dor. Então, tem que trabalhar todo esse processo, a sensibilidade. Essa sensibilidade pode causar pânico em situações banais para outras crianças. Uma criança autista pode entrar em pânico com o som de uma sirene da escola. Então, quando falamos, né, da criança autista, uma criança autista tem que ter toda uma adaptação para essa escola. A escola realmente tem que ser inclusiva para essa criança. O sinal que toca para o recreio pode dar sensibilidade sonora. Eles podem ter quadro de dislexia, de agitação. O sinal que toca para a saída, para a entrada, os pais então podem combinar. Eles vão chegar após o sinal ou antes. Porém, é necessário ver com a escola, porque é fundamental que essa criança participe daquele momento da entrada, né, do trenzinho com os coleguinhas, porque você vai trabalhar a interação social. Então tem que ver como que isso pode encaixar, porque se na entrada da escola o sinal tocou e ela tiver alguma agitação auditiva, irritabilidade, ela vai ficar com um comportamento imperativo. E como que vai ser, a professora já está levando para a sala uma criança super até ele acalmar, aí já está metade da aula desenvolvida. Então, ver um método, ou que não toque o sinal, se a escola for uma escola bem inclusiva, até cancela esse processo, para que essa criança participe da entrada na sala de aula junto com a turma em fileira, porque esse processo vai trabalhar toda a socialização. Característica do autista, tá? Usa as pessoas como referência, como ferramenta, tá? Pega pra mim, aponta pra mim, busca pra mim. Eles não têm iniciativa, então não, vamos lá, você vai pegar, você vai, por que você quer? Me mostra o que você quer. Ensina ele a apontar, porque ele pega as pessoas como ferramenta para uso para eles. Eles não querem ter iniciativa para ir lá e buscar. E sim, as pessoas, ele usa a mão, vai lá, empurra, vai lá e pega pra mim. Então isso tem que ser treinado na criança autista. Resistência a mudanças de rotina, ok? Ele está acostumado todo dia a ir para aula de natação. No dia que ele chegou um dia, o professor não foi e faltou. Vai ser um escândalo, vai ser um desespero, porque o autista ama a água, gosta de natação, gosta de praia, gosta de piscina. Então, ele vai simplesmente agitar toda essa situação. Então, tem que estar pronta, a pessoa adulto que vai estar com essa criança vai estar gerenciando e falando, mostrando para essa criança todo o processo. Não, isso acontece, conversando. Ele não vai entender, você vai repetir várias vezes para que isso se efetive. Não se mistura com as outras crianças, ele fica isolado, tá? As outras crianças todos brincando, e ele tem o comportamento de se ficar isolado, de não estar interagindo com as demais. Também tem que ser desenvolvido esse processo. Apego não apropriado a objetos. Tem criança que pega um carrinho em todos os lugares que ela vai com aquele carrinho na mão. Então, um apego fora do normal a um objeto. Pode ser um carrinho, pode ser um boneco, pode ser um pano, pode ser uma bola. Isso também tem que ser trabalhado. Essa criança tem que ter independência, maturidade. Isso tem que ser desenvolvido. Não mantém contato visual, você vai falar, ele não consegue olhar nos seus olhos, ele desvia o olhar, então tem que ser treinado isso também com a criança autista. Age como se fosse surdo, tá? Aqui a gente botou a imagem de um trem, a criança atravessando e age, finge não escutar, você chama fulano,
fulano, finge não escutar várias vezes, repetitivamente. Tem criança que já tem esse comportamento porque não quer fazer algo que está um comando que está sendo dado. Porém, a criança autista é uma coisa, ela não tem resposta. Você percebe que a criança não está te dando retorno nenhum. Você chama, ele finge não escutar. Uma buzina, não chamar, finge não escutar, ok? Então isso tem que ser trabalhado. Resiste à aprendizagem, a vontade dele que tem que prevalecer. Não demonstra medo de perigo, tem uma certa inocência nessa situação. Ao atravessar a rua, então a criança tem que ser bem orientada. Risos e movimentos não apropriados. Você está conversando com a criança, está chamando a atenção, daqui a pouco a criança começa a rir. Do nada, né? Você não entende. Risos inapropriados, tá? E movimentos. Começa, mas você não está me respeitando, não. Isso faz parte, é lá no cérebro, a parte comportamental que está gerando esse resultado. A criança fez uma bagunça, você chegou e está chamando a atenção. E ela começa a sorrir sozinha do nada e você não entende por que ela está sorrindo. Esse é um do perfil da criança autista, tá? Resistência a contato físico, tá? Tem uma certa resistência a contato físico, a carinho, a abraçar. Acentuada hiperatividade física, não para, agitado o tempo todo. Gira objetos de maneiras bizarra e peculiar. O exemplo que eu disse do carrinho. Todo menino, quando pega um carrinho, ele vai brincar de autorama, vai dar uma funcionalidade, né, do carrinho para a brincadeira. A criança autista não. O menino autista, ele vai pegar o carrinho e ele vai ficar ali rodando, mexendo na roda, de uma forma não é normal da brincadeira com o carrinho. Ele vai dar uma outra funcionalidade para a brincadeira. Isso também precisa. O adulto tem que vir, mostrar, montar uma pista. Olha, o carrinho vai, volta, faz a curva e brinca, monta o circuito. Aí vai ter que ter todo um desenvolvimento para essa criança conseguir gerenciar e entender a verdadeira funcionalidade da brincadeira. Às vezes é agressivo e destrutivo, tá? Tem que ter muito cuidado, quebra as coisas, empeita o adulto, né? Briga com o adulto, briga, ele não aceita, ele questiona. Então, assim, é um pouco agitado. Então, isso também tem que ser disciplinado. Modo e comportamento indiferente e arredio, ignora o adulto, né? Não responde, não dá aquele feedback, não dá aquele retorno. Então, todas essas características da criança autista, podemos observar que são características totalmente de ausência social, de empatia. Então, isso precisa ser trabalhado, porque isso gera interferência no aprendizado e fora os bloqueios que a criança ainda pode ter uma deficiência intelectual, né? Aí vai ter que vir as competências, vai ter que ser tudo bem desenvolvido. Aqui nessa parte aqui nós temos as áreas cerebrais que estão envolvidas, tá? Compreendendo o funcionamento do cérebro do autista. Aqui é o corpo caloso, a amígdala e o cerebelo. Então essas partes aqui são envolvidas, as áreas cerebrais. Cerebelo, amígdala e corpo caloso. A neurociência tem colaborado para a compreensão do funcionamento do cérebro dos autistas. Na verdade, a neurociência ela tem colaborado para todo o processo de aprendizado na vida de uma criança. E principalmente, depois que a neurociência entrou, né, a pesquisa para o autista mudou totalmente. Né? Vieram novas propostas, nova visão. Okay? Alguns colaboradores, como Zibovicius, descrevem as principais estruturas cerebrais que podem estar alteradas no autismo. Incluem o cerebelo, a amígdala, o hipocampo, o corpo caloso e o símbolo. Essas áreas são responsáveis pela percepção e estímulos sociais. Então essas áreas, elas que vão dar todo o estímulo social, envolvimento social. Como, por exemplo, a percepção das expressões do rosto, entonação da voz e a cognição social. Então essa é a teoria da mente. Ok? Desenvolvida por Zibovicius. Porém, toda essa parte cerebral que o autista não consegue desenvolver são exatamente as partes que nós precisamos para ter empatia com o outro, convívio social, e é realmente a área que o autista não consegue desenvolver. Então, essas partes cerebrais são as partes, né,
do autista que está sendo ali bloqueadas, que não estão conseguindo se desenvolver. Então, essas partes elas vão estar a percepção de estímulos sociais, né? A percepção de expressão do rosto. Se a pessoa está feliz, está sorrindo, está chorando, está triste, está emburrado, ele não... É como se o autista ele tivesse, dentro da teoria da mente, é como se a mente dele não tivesse uma visão, não conseguisse perceber, né, que uma pessoa está triste, está feliz, está chorando, a expressão facial. Então, por que ele não consegue? Porque essas partes do cérebro estão comprometidas para que eles consigam ter esse desenvolvimento, esse entendimento. Essas áreas envolvidas podem ser o chamado cérebro social. Então, essa parte do cérebro é ela que está responsável por toda a vida social do ser humano. E o autista, infelizmente, tem essa parte bloqueada. Porém, nós podemos estar estimulando e chegando a um resultado positivo dessa criança. Ok? A descoberta das implicações dessas áreas cerebrais trouxe perspectivas para um trabalho de reeducação de autistas. Os estudos da teoria da mente foi descrito por Alan Leslie em 1970. O estudo aponta que o autista tem dificuldades de cognição e meta de representação. Ele não consegue entender brincadeiras simbólicas, não conhece as intenções. Então, olha como vai abranger toda a vida social dessa criança. Até o lúdico, para essa criança compreender, vai ser difícil, vai ser um processo complicado de se desenvolver. Então precisa realmente um adulto ali estar orientando o tempo todo. É como se a criança autista parece ter uma cegueira mental. Essas áreas do cérebro é como se estivesse sem visão, não enxergasse, para nós entendermos melhor. Então toda essa parte do cérebro do autista está com uma cegueira mental, não consegue ver. Possui dificuldade de cognição e meta-representação, não consegue entender brincadeiras simbólicas, ok? Antes das explicações da neurociência, o autista era tratado como um fenômeno resultado de interações afetivas negativas. A neurociência veio e provou que toda a parte comportamental do autista é cerebral. São partes do cérebro que a criança não estão desenvolvidas, não estão atuando e como se estivesse o quê? Uma cegueira mental. Ela não consegue ter esse entendimento. Trazendo angústia e culpa para a família. Aí a família se culpava e a família dizia, ué, interações afetivas negativas? Então, onde que essa criança tem a primeira interação afetiva? Em casa. Então, nós temos interação afetiva negativa? Não. Aí a família se culpava, né, imaginando que estava dando uma interação negativa, não estava dando afetividade para essa criança. Não. Aí a neurociência veio e mudou todo esse quadro e comprovou que é tudo cerebral. São áreas no cérebro que não estão em desenvolvimento e que geram bloqueios no aprendizado da criança autista. Segundo Williams, a ausência da teoria da mente, uma espécie de cegueira mental, dificulta ao autista entender sentimentos e pensamentos alheios, perceber o que o outro espera em relação ao seu comportamento, prever o que as pessoas podem fazer em seguida, interpretar gestos ou expressões faciais, entender como seu comportamento pode irritar a terceiros, entender regras sociais, expressar as próprias emoções adequadamente. Esquece, isso o autista ele não entende. Então, o que é aconselhado? Expressões faciais e enigma para o autista. Fazer um quadro como esse daqui exposto com expressões faciais. Assustado, pensativo, feliz, engraçado, emburrado, triste. Então, com esse quadro de expressões faciais, você vai trabalhar com a criança autista como ela pode se desenvolver. Então, sempre com as plaquinhas feliz, triste. Um outro exemplo bem legal, eu tive essa experiência em consultório com criança autista e foi bem legal. Para você trabalhar essa empatia da criança autista com a família, para ela entender que a mãe, o pai, os avós
são família, ele tem que amar, tem um carinho diferenciado, tem um amor diferenciado do vizinho, de um conhecido, porque para eles as pessoas são objetos ao qual vai conduzir ao que ele quer, o objetivo que ele quer. Então, para você trabalhar isso, uma forma bem legal para você desenvolver isso com a criança autista são fotos, né? Então, você tá pegando um quadro de fotos e da vovó, vovô, amor, papai, mamãe, e tá ali. É um trabalho bem cansativo, bem repetitivo, mas assim a criança autista aprende. Você diferenciar quem é o pai, a mãe, a vovó, o vovô, falar o nome deles, dar frases, é o amor, falar que é o vínculo, levar a expressão de carinho. Então, o autista, para eles entenderem todo esse desenvolvimento, precisa do visual. Então, regras para trabalhar a família, fotos na família para eles poderem ter uma interação de afeto, de carinho. Fotos expressando. E para eles entenderem as expressões faciais de tristeza, alegria, felicidade, espontaneidade, susto, plaquinhas com imprime esses rostinhos, até de criança mesmo, para eles entenderem. Tá? Raiva, feliz, triste, tem que botar todos os sentimentos. E você vai mostrar uma vez e ele já vai aprender? Não. É um trabalho de repetição. Bem repetição. Bem cansativo, mas é o processo, ok?